Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTuber. Como vocês podem ver, a gente está contando um pouquinho, eu estou contando para vocês um pouquinho sobre a minha história. E já falei para vocês como que eu iniciei na profissão, lá com 16 anos também. Ativa o sininho de notificação aqui, mulher. Por quê? Porque eu quero que você veja tudo que vai ter de bom nesse canal quando o assunto é beleza. Vocês vão saber todo o universo do cabelo. A minha missão é essa, contar pra vocês tudo que nenhum cabeleireiro te conta, eu vou contar aqui. Hoje eu quero falar pra vocês sobre erros, né? E na nossa profissão, a gente tem muita dificuldade de contar quando a gente erra. E eu vou contar pra vocês quando a primeira vez que eu tive um problema com uma cliente com corte químico. E eu vou contar pra vocês o que eu fiz, como que eu reagi a isso, e eu quero que através do meu erro eu possa ajudar você a entregar para a cliente e ter clareza na hora de contar para ela se isso acontecer e você ter opções de poder ajudá-la. No canal em breve eu vou contar para vocês, eu vou mostrar para vocês na prática como isso não acontecer, porque há 13 anos atrás ninguém me contou, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem o teste MESH, que é uma coisa que eu não deixo de fazer de jeito nenhum. Hoje a gente tem muito conteúdo gratuito, a gente tem muita aula gratuita aqui no YouTube, no Instagram e em outras plataformas também, para que isso não aconteça com você. Mas há 13 anos atrás isso aconteceu comigo, né? Eu fiz o cabelo de uma cliente, fiz uma mesh, fiz o teste mesh, o cabelo da cliente ficou lindo, maravilhoso. E foi quando começou a história de escova de ácido, né? E eu pedi para minha assistente aplicar a escova de ácido no cabelo da minha cliente. Até então disseram que era compatível, naquela época eu não tinha tanta experiência. E o que aconteceu? Eu fazendo a mecha de uma outra cliente, quando eu olhei pro lado do cabelo da cliente, todos, imagina uma cenoura. Foi assim que aconteceu com o cabelo da cliente. Ele simplesmente perdeu toda a pigmentação, houve uma queimadura no fio, então o fio ele simplesmente acabou ali, né? E eu perdi a cor do cabelo daquela cliente todinha. E eu lembro que eu levei a cliente pro lavatório, pedi para a profissional parar de fazer o cabelo dela, levei essa cliente pro lavatório e eu comecei a fazer tudo que me falaram para fazer no cabelo, né? Fui lá para dentro do laboratório, peguei todas as apostilas que eu tinha na época de como reverter aquilo. Porque uma coisa é você reverter um cabelo que ele tem colorimetria, que você erra na colorimetria. Outra vez é você reverter um cabelo que ele sofreu uma queimadura, que esse cabelo ele perdeu a estrutura dele, ele tava ali, o cabelo mais ou menos nessa altura aqui. E o que aconteceu? A gente perdeu a estrutura do fio, né? Ele ficou laranja, literalmente laranja, houve aquela queimadura. E eu lembro que eu liguei para o meu professor em Curitiba na época, eu tinha acabado de voltar de lá, e perguntei a ele, professor, o que eu faço? Ele falou assim, Elisa, o cabelo perdeu a estrutura e perdeu a cor, não tem jeito. Eu lembro que eu fui pro laboratório, chorei bastante, me perguntei, Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? A gente fala que o primeiro cabelo que a gente toma, a gente nunca esquece, né? E eu fui pro lavatório, já era uma cliente minha antiga. Eu falei com ela, eu falei, fulana, tivemos um problema com o seu cabelo. E a gente vai ter que demorar um pouquinho para recuperar esse cabelo. E ela falou, tá, mas quantas horas eu vou ficar aqui no lavatório? Eu falei assim, olha, alguns meses a gente vai tratar esse cabelo. E ela falou, sério, Elisa? Eu falei, sério. E eu lembro que nós tratamos o cabelo dela quase um ano. Tudo do meu bolso. Eu lembro que eu abri o salão no domingo para lavar o cabelo dela. Ela não podia lavar em casa, a estrutura do cabelo ficou muito rompida. E foi assim, doideira. Mas a lição que eu tirei disso, e foi uma lição breve, primeiro não façam isso, primeiro observe os seus auxiliares, se vocês trabalham com auxiliares, o que eles estão fazendo. A segunda é leia os rótulos. O rótulo falava que era possível fazer, mas depois eu vi que não. Por isso que esse canal tá aqui, para te dizer, te auxiliar a não errar nesse diagnóstico. E eu vou fazer uma aula para vocês só sobre diagnóstico capilar,
tudo sobre essa aula de como se livrar das pegadinhas, porque na época eu caí muita pegadinha no início da minha carreira. E eu lembro que eu tratei o cabelo dela, eu lembro que saiu tudo do meu bolso, ela não pagou nada. E aconteceu até uma história nesse meio do caminho. Isso, o cabelo ela é professora, né, essa minha cliente, que ela é cliente minha até hoje, graças a Deus. Depois de 3 anos ela continua sendo minha cliente, né? E ela falou comigo que aconteceu isso com a aluna dela, com um outro profissional. E o profissional não deu assistência nenhuma para ela e ela processou essa profissional, a aluna dela, e ela foi uma das testemunhas da aluna dela no juiz, né, no tribunal, e ela virou para a juíza e falou assim: olha, doutora, isso aconteceu com o meu cabelo. A diferença é que a minha cabeleireira, ela foi profissional o suficiente para contar tudo o que tinha acontecido e ela arcou com todos os danos. E foi o que aconteceu. E aí eu tirei aquela lição minha para a vida. Não adianta a gente não contar para a cliente a verdade, não adianta a gente tentar mascarar muitas das vezes o que aconteceu com o cabelo da cliente, porque ela vai saber, ela vai para outro profissional. Aprenda uma coisa, a gente faz cabelo para 3 pessoas. Um pela gente, outro para a cliente e outro para o próximo profissional. Porque se a sua cliente, que você acha que ela é fiel a você, o que ela pode fazer? Ela pode ir no salão para fazer uma escovinha. E quando ela entrar no outro salão para fazer uma escovinha, o que vai acontecer? O profissional, que talvez não tenha muita ética, vai ver que o cabelo da cliente está com problema e vai falar: olha, seu cabelo está assim, assim, assado. E às vezes você perde a sua cliente por medo de contar a verdade. E quanto mais sincera você for com a sua cliente, mais ela vai te respeitar. Porque ela tá vendo que você errou, mas você quer acertar. Eu tenho uma frase dentro do meu salão que é padrão: qualquer coisa você me liga. Porque é para a cliente ficar à vontade, se acontecer qualquer coisa, ela poder me ligar. E você precisa fazer isso com a sua cliente. Você não pode simplesmente fazer alguma coisa de errado e não querer contar para ela. Por mais difícil que seja a verdade, conte para sua cliente e arque com o prejuízo. Que seja 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas Elise, fala sério, a cliente, ela não me contou tudo que tinha no cabelo dela. Gente, a missão é sua, você é profissional, você tem que dizer para a cliente se ela tem que fazer ou se ela não tem que fazer. É você que dá o aval final, independente se a cliente reclamar na sua cadeira, falar assim, bater o pé, eu quero fazer. Se der problema lá na frente, a responsabilidade é sua. Então, seja honesto com a cliente. Hoje, nessa aula aqui no YouTube, nesse vídeo, eu quero falar sobre isso, sobre a questão de você ser honesto, direto e arcar com o seu prejuízo e arcar com a consequência. Porque quanto mais transparente, quanto mais íntegro você for com a cliente, mais ela vai olhar para você e falar: cara, ela merece o meu respeito e ela merece pelo menos a segunda chance de tentar rever o problema que aconteceu no meu cabelo. Então, eu gostaria que esse vídeo, se você tá com algum cliente, algum amigo, alguma amiga que é cabeleireira, que tá com esse processo, que tá com esse problema com o cabelo de alguma cliente, manda esse vídeo para ela para dizer: a gente erra, mas se a gente for honesto, se a gente for transparente, a gente tem como rever isso e continuar com aquela cliente. O importante sempre fale a verdade e assuma as consequências. E não desista da profissão, gente, porque eu peguei essa história pra mim e falei: eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer de tudo pra que isso não aconteça com as minhas próximas clientes. Tanto que hoje na minha cidade, você sabe que eu sou chamada de general das mechas. Por quê? Porque fala assim: olha, eu vou te indicar a Elise. Agora, a gente não sabe se ela vai deixar que seu cabelo passe no teste mesh, né? Porque a Elise, ela é muito jovem no teste mesh. Esse é meu apelido na cidade. Mas eu não tomo mais cabelo. Graças a Deus, eu diminuí muito. Não vou dizer pra vocês que isso não pode acontecer. Óbvio que isso pode acontecer. Mas hoje eu tenho todo um protocolo, todo um cronograma, toda uma conversa com a minha cliente, justamente para minimizar esses danos. A gente trabalha numa profissão em que essa profissão ela não é previsível, ela é imprevisível. O cabelo é imprevisível. Então o ideal é você se cercar de cuidados para que não tenha, para minimizar os erros.
Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha se inspirado nessa aula para que a gente consiga, né, fazer mais profissionais conscientes no mercado de hoje. Beijo, até a próxima aula. Tchau! Amou o conteúdo, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos para as notificações. Por quê? Para você não perder nada, fica aqui coladinho, ligadinho na gente, porque aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre o universo do cabelo. Vem comigo!